A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 6, a sexualidade humana, 9 de fevereiro de 2020, e o texto áureo, Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, numa só carne. Interessante, né? É uma citação de Gênesis. A nossa verdade prática diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento e a reprodução da espécie humana e a glorificação do Criador. Vamos pensar um pouquinho sobre Mateus capítulo 19, especificamente versículos 4 e 5, que é o nosso texto áureo desta lição de número 6. O contexto do nosso texto áureo, então, está entre os versículos 1 a 13 do Evangelho de Mateus, né? Quando o Senhor, então, discorre sobre o casamento e sobre o divórcio. Então, ele inicia dizendo: Ele, porém, respondendo, disse-lhes. Então, sobre os versículos 4 e 6, apresentamos as seguintes observações. Primeiro, Jesus esclareceu que a criação do homem e da mulher não foi algo arbitrário, e que nem o homem nem a mulher devem viver independentemente um do outro. Foram criados para benefício mútuo, compatível, um para o outro. 2. O primeiro par não se constituía simplesmente de um homem e de uma mulher, mas de macho e fêmea. Tem a ver com o gênero. Sendo assim, os representantes do princípio união entre o homem e a mulher, princípio esse que requer uma união permanente, porque esse foi o propósito original da criação dos seres humanos. Propósito original. 3. O verdadeiro casamento deve incluir, desde o princípio, a ideia de que aquele homem e aquela mulher foram criados um para o outro, e que os seus destinos e razões de existência estão intimamente argamassados, ligados, colados. Esse tipo de união é naturalmente indissolúvel. Esse princípio deve ser aplicado a cada caso individualmente. 4. Jesus mostrou que o casamento deve ser mais do que uma necessidade biológica ou uma prática social, ou ainda uma exigência psicológica. Deve ter base em finalidades espirituais, de fé em Deus, teístas e metafísicas, vão além. A própria natureza requer, então, uma união indissolúvel. 5. Jesus baseou seus argumentos em citações dos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, evidentemente aceitando a historicidade da criação de Adão e de Eva como literal, e assim desenvolveu seus argumentos sobre bases históricas. 6. O versículo 24 do 2º capítulo de Gênesis apresenta palavras proferidas por Adão, mas Jesus usa essa citação como se fossem palavras proferidas por Deus, como a chamada inspiração divina. Portanto, a aplicação feita por Jesus a essas palavras lhe atribui um valor profético, porque se aplicam a todas as gerações dos seres humanos, e também um valor espiritual, porque representa um princípio do código ético de Deus. E 7. A natureza do matrimônio indica que marido e mulher se tornam uma só carne, o que a dissolução desse vínculo só pode ocorrer pela morte.
Vê-se, portanto, que se a morte libera o indivíduo para um novo casamento, se seguirmos esse argumento à sua conclusão lógica, por conseguinte, Jesus queria ensinar a indissolubilidade do matrimônio, devido à sua própria natureza. A vida física de qualquer indivíduo impede a dissolução do seu organismo. Se o organismo dele se dissolver, ele morre, não é? Por semelhante modo, a continuação da vida física do esposo e da sua esposa impede a dissolução do seu casamento. Somente a dissolução da carne, por meio da morte, pode causar a dissolução do casamento. Bom, essa pelo menos é a regra geral, né? Há uma exceção apresentada em Mateus 19:9, mas aí é exceção, né? Quando ele disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19:9. Então, é uma declaração do Senhor Jesus muito forte, né? Principalmente para uma sociedade que acha que hoje o negócio é ficar, né? Não está nem aí com as responsabilidades da bênção estabelecidas por Deus. Portanto, né? Está fechando a ideia, né? Por essa causa, essa citação se baseia em Gênesis 2:24, onde as palavras foram proferidas por Adão. O vínculo matrimonial é tão forte que todas as demais relações devem ser consideradas secundárias. A coesão da união no casamento é apresentada como algo permanente e indissolúvel. E todas as demais relações humanas, seja com os pais, família, seja com qualquer outra pessoa, não pode desfazer ou impedir essa união. O aparecimento de uma mulher mais atrativa não constitui razão para que o homem dissolva sua união com a sua esposa. Não criou o Senhor mais do que uma mulher para servir-lhe de companheira. Portanto, a própria natureza ensina que essa é a condição desejável no matrimônio, pois só essa condição, uma mulher para cada homem, reflete o propósito original da criação. O plano original de Deus é esse. Além dessas observações, notamos que o Senhor Jesus não aludia aqui principalmente apenas à união espiritual ou intelectual, e nem à união do espírito ou da alma, que dão certo sabor de compatibilidade ao casamento, mas ele falava de natureza de união física entre dois cônjuges. Obviamente, essa união é tão importante que, apesar da ausência de evidência de outras formas de união, ainda assim o casamento deve ser considerado indissolúvel. O argumento usado por Jesus se baseia principalmente na natureza da união da carne. Sem dúvida, ele teria destacado a necessidade e a qualidade desejáveis da união da mente e da alma, a fim de criar uma vida matrimonial feliz e útil. Mas o seu argumento sobre a indissolubilidade do matrimônio não se baseou nessas outras considerações. Alguns intérpretes insistem que a carne, na expressão hebraica, refere-se, obviamente, ao todo, ao homem inteiro. E que a ideia deve incluir também a união do espírito e da mente. Pode ser que essa interpretação tenha suas razões e que esteja em vista a completa união da personalidade, ou seja, física, espiritual e mental. Mas não podemos imaginar que Jesus, mediante essa consideração, tivesse permitido o divórcio, no caso dos cônjuges não serem compatíveis. De fato, a união espiritual é possível mesmo sem provas de compatibilidade conjugal. Todavia, Jesus enfatiza aqui a relação física, talvez como símbolo da união total das duas pessoas. O casamento perfeito seria a união dos corpos e de almas, de desejos, de propósitos e de destinos. E aí ele fecha: serão dois numa só carne. Bom, a expressão os dois não aparece no texto hebraico, que está a expressão ambos apenas. Serão ambos. Né? Nossa versão veio serão dois.
mas essa é uma expansão natural da Septuaginta, justificada pelas ideias apresentadas no texto. As pessoas envolvidas, ambas, obviamente são duas, mas no casamento essas duas formam a união genérica, que é a expressão da natureza desejada pelos seres humanos. O homem completo, ou o ser humano completo, é formado por dois elementos, isto é, masculino e feminino, o positivo e o negativo. Essa união implica na presença dos fatores mentais, espirituais, morais, mas a união se completa pela carne. E fala, unirá, seleção, né? Unirá. Literalmente no grego, colar-se-á. Literalmente, unirá, aquela expressão unirá, significa colar. A ideia é o seguinte, é você pegar duas folhas assim, passar cola aqui no meio e colar. É isso que acontece quando uma pessoa se casa na presença de Deus. Enquanto a pessoa está ali, o pastor está ministrando a palavra, está orando, o Espírito Santo está colando, está colado, cola. A hora que terminou ali, fez a oração, abençoou, não pode descolar mais. Porque se for descolar, vai rasgar. Alguém vai sair machucado, vai danificar. Porque o que Deus colou, não separa o homem. Essa é a ideia pedagógica do texto grego, unirá. Significa coesão permanente. Amém? Então é um textuário muito rico, muito interessante para se pensar. A leitura bíblica em classe está em Mateus 19, 1 a 12. Os objetivos específicos são, primeiro, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. 2. Elencar os objetivos da sexualidade humana. E 3. Apontar as distorções sexuais ou da sexualidade. Ponto principal, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Bom, primeiro, Deus criou apenas dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea. Isso é invenção de Deus. Deus criou apenas dois sexos, masculino e feminino. Além dessa fronteira, são outras coisas. Aí você tem a pecaminosidade humana, a questão da queda, as ideologias dos homens, as vaidades dos homens, tudo aí entra aí, que acaba sendo uma rebelião contra Deus. Então, primeiro, definindo o sexo. Sexo pode ser definido, de acordo com o dicionário Rouais, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo, logo ao nascer. Hoje, já se sabe o sexo da criança ainda no período da gestação. Logo, o sexo não é o resultado de uma engenharia social e política, como querem aqueles que defendem a ideologia de gênero. Ou se nasce homem ou nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. E a natureza também. 2. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma vez. Agora, o ser humano propaga-se através, então, da sexualidade, né? Através da reprodução. Logo, através de um casal, Adão e Eva, vieram existir todos os povos, nações, etnias, essa pluralidade que perfaz a raça humana, a humanidade. O sexo foi criado por Deus, não é uma invenção humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção para o casal. 3. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor fez então macho e fêmea. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. O mundo inventa um monte de coisa. Meu Deus do céu, tem invenção de mais de 80 sexualidades, expressões sexuais, mas isso é coisa do mundo. Que é a Bíblia. Nós estamos falando, somos cristãos. Então o nosso negócio é o que diz a Bíblia, não é o que diz o mundo. Ah, mas o mundo...
mas eu não estou nem aí com o mundo, irmão. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tem macho e fêmea. Então nós acreditamos nisso. O resto é invenção, invencionista. Ainda que alguém exteriormente transmite-se ou transmude-se, jamais perderá a essência da sua sexualidade. Pode fazer o que quiser, no fundo é que nasceu assim. A homossexualidade ou homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais irão mudar o conceito de Deus, que Deus estabeleceu. Então, o resuminho do tópico 1. Ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Nós temos aqui um subsídio pedagógico, didático. 2. Objetivos da sexualidade humana. Bom, primeiro é a procriação, né? Porque é assim que a humanidade tem crescido, né? É o meio da propagação da espécie humana. É a sexualidade, que então nesse caso seria a procriação. 2. Para o relacionamento conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado, então não é pecado. Não é pecado o relacionamento sexual entre o marido e a mulher. Então, entre o marido e a mulher, ou seja, no casamento, não tem nada de pecaminoso, de imundo, nada disso. É bênção de Deus. O sexo, quando praticado dentro do casamento, é bênção. Agora, o que não pode é ser praticado fora do casamento, porque aí continua esse pecado. É a violação do corpo, do templo do Espírito Santo. No casamento, porém, o sexo une o casal e perpetua os laços entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. E 3, para a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica e recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado à beleza da vida conjugal, que é o livro de Cantares. Você pode ler o livro de Cantares. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Então são questões importantes que nós temos que considerar aí. Aliás, pode haver algo mais glorioso do que isso? Do que a igreja ser apresentada como a noiva do Cordeiro? Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, ele quer falar do relacionamento de Jesus com a igreja, ele vai citar o relacionamento de um casal, do homem e da mulher. Então, resuminho do tópico 2. Os objetivos da sexualidade humana é a procriação, a união conjugal e a glória de Deus. E por último, 3, distorções da sexualidade. Bom, existem muitas distorções, né? Vamos aqui apenas citar algumas que a Bíblia condena. Então eu estou falando para cristão, estou falando para o mundo. O mundo não tem conceito. O mundo não está nem aí com nada. Tudo que a Bíblia fala, ele faz o contrário, porque ele não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não ama a Deus. Então quer viver no curso da sua filosofia, da sua ideologia, do seu pensamento, sem Deus, sem rumo. Esse é o mundo. Estou falando nós cristãos. Qual é a nossa posição? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala de certas práticas que são abomináveis a Deus. Por exemplo, fornicação. O que é fornicação? É o relacionamento sexual antes do casamento. Então, um jovem que não é casado e tem relação sexual, ele está pecando, chama pecado da fornicação. É pecado. É isso que a Bíblia diz. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. 1 Timóteo 1,10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos praticam sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecaram contra Deus. Efésios 5,5. Fornicação, portanto, é pecado. Fornicação é sexo de pessoas solteiras, fora do casamento. Tem que ser solteira, porque se for casada é adultério. Segundo, o adultério, outra prática condenada pela Bíblia. Então a Bíblia condena práticas ilícitas. Isso chama-se porneia, ou seja, práticas sexuais proibidas pela Bíblia. O adultério, a fim de proteger, então, o matrimônio, Êxodo 20:14, está nos 10 mandamentos, não adulterarás. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como também a própria cobiça. Os adúlteros não terão parte no reino de Deus. Terceira prática
também condenada. Eu estou seguindo um ritmo, né? Mas tem várias práticas condenadas por então, fornicação, adultério, homossexualismo. É uma prática. A prática da homossexualidade é condenada pela Bíblia. O que é a homossexualidade? É o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. A Bíblia Sagrada é conhecida, na Bíblia, esse pecado é conhecido como o pecado de Sodoma e de Gomorra. Isso, então, é condenado pela palavra de Deus. O que a Bíblia estabeleceu? Casamento monogâmico, indissolúvel e heterossexual. Então, a homossexualidade é uma prática condenada pela Bíblia. Ah, irmão, mas hoje o mundo... Sim, mas o mundo é o mundo. Estou falando de quem nasceu de novo. Estou falando que aceitou a Jesus como seu Salvador. Estou falando que é dirigido pelo Espírito Santo. É para esses que eu estou falando que essas são práticas que a Bíblia condena. O mundo jaz no maligno, irmão. Porque o mundo, para ele, é normal. A fornicação, o adultério, a prática homossexual. Essas práticas são normais para o mundo. Mas não estou falando para o mundo. Estou falando para você que é crente, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. Você que foi lavado pelo sangue de Jesus e quer viver no centro da vontade de Deus. É para você que eu estou falando. Muito bem. 4. A ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é uma das mais absurdas invenções diabólicas contra a família, alegando que o sexo é uma mera construção social. Então parte do princípio que ninguém nasce homem, ninguém se quer. É uma coisa totalmente anticientífica, irracional. Não dá para acolher isso. Não, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Isso é uma construção cultural. Que construção cultural? Você já nasce com um órgão genital masculino ou feminino. Não tem lógica. Para falar a verdade, até a teoria da evolução é contra a ideologia de gênero. Você sabia disso? A teoria da evolução, que nós somos contra, porque nós somos criacionistas, para nós foi Deus que criou o homem e a mulher, mas o mundo tem uma teoria, chama teoria da evolução. E nessa teoria da evolução, eles acreditam que o homem evoluiu para ser homem e a mulher evoluiu para ser mulher. Quer dizer, até a teoria da evolução é contra a teoria de gêneros, essa teoria de ideologia de gêneros, só para você ter uma base. Então a Bíblia é taxativa contra essa teoria. Deus criou macho e fêmea, distinto, homem e mulher. Bom, aqui pode surgir, obviamente, na sua classe, um debate, até eu acho natural alguém falar, mas não existe nenhum tipo de exceção? Bom, exceção é uma coisa que a gente trabalha como exceção, não é regra. Por isso que eu não discuto exceção. Porque exceções são exceções, é aquela coisa que acontece e aí tem que trabalhar especificamente com aquilo. Então, é possível? Tudo é possível, né? Não tem gente que nasce com 6 dedos, não tem gente que nasce com 2 órgãos genitais, que é o hermafrodita, um masculino e feminino. Então tem que verificar aí cada caso, se a pessoa nasceu com 2 órgãos sexuais, para ver qual é o que é funcional, qual é que a pessoa organicamente é. Então aí tem que ser, mas são exceções, eu não posso discutir exceções. O que a gente está vendo hoje não é exceção, irmão. O que nós estamos vendo são práticas pecaminosas. As pessoas nasceram bem definidas, nasceu como homem e se envolvem em práticas pecaminosas do adultério, né? Agora a pessoa nasceu, eu já nasci adúltero. Não, você não nasceu adúltero, você nasceu normal, fiel. Agora você pratica a infidelidade, que é uma prática. Então as pessoas, muitas que hoje estão praticando a homossexualidade, não são homossexuais, elas praticam a homossexualidade. Muitas não são pessoas que estão cometendo, que nasceram dessa maneira. Não, elas praticam, elas experimentam práticas sexuais e um abismo chama outro abismo. É a luxúria, né? Então são práticas de impureza sexual que a Bíblia condena. E nós cristãos temos que pedir a misericórdia de Deus para nós termos uma vida sexual pura, pureza sexual. E quem nos ajuda nisso é o Espírito Santo. Então o resumo do tópico 3. As distorções da sexualidade perpassam na fornicação, prática de fornicação, prática do adultério, prática da homossexualidade, prática da ideologia de gênero. São impurezas sexuais condenadas pela Bíblia, que nós cristãos condenamos, não concordamos, nós somos contra práticas, não somos contra pessoas. As pessoas nós levamos o evangelho de salvação.
mas nós vamos condenar essas práticas. Então nós temos o amor pelas pessoas, mas condenamos as práticas pecaminosas delas porque a Bíblia condena. E nós então levamos a palavra a elas. Há um subsídio bíblico aqui e as considerações finais dessa aula. Apesar do ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. O que jamais esqueçamos é de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagens e semelhança de Deus, do Criador. Então, eu espero que você tenha uma aula abençoada, ensine os seus alunos o que a palavra de Deus nos orienta com amor, com carinho. Agora, a opinião do mundo fica lá no mundo jaz no maligno, deixa o mundo para lá. Vamos trabalhar a nossa espiritualidade com temor e tremor. Eu sugestiono para você acessar o nosso site www.professoralberto.com.br. Ali tem materiais ou comentário do texto áudio, que normalmente não cabe na lição, a lição é pequena. Sugestiono para você o capítulo 24 da nossa declaração de fé sobre a família. Tá? Tem um artigo muito interessante sobre a família, o casamento, a união matrimonial, pai, mãe e filhos. Então é a nossa 24º capítulo da nossa declaração de fé e eu sugestiono que você esteja consultando esse material. Deixa eu fazer um convite para você. Todo ano a gente leva uma caravana para Israel, um grupo, no máximo 20 pessoas, não mais que 20. Então nosso grupo é um grupo coeso. E eu quero convidar você, se você é professor, se você é aluno, se você que é um servo de Deus e tem condições econômicas e quer fazer uma visita em Israel. Venha participar da 6ª caravana, grupo do professor Alberto. Nós vamos fazer essa viagem, se o senhor permitir, na segunda quinzena de novembro agora de 2020. 16 a 24 de novembro de 2020, são 9 dias. Toda a viagem terrestre, marítimo, aliás, marítimo não, terrestre, avião, aérea, hotel, tudo, $3.290, que você pode dividir em 22 vezes, tá bom? Então entre em contato com a nossa agência Renova Turismo. Fala lá que você quer fazer parte da nossa caravana em novembro, vai ser uma benção. Anote aí, 019 3241 2424. Ou então, 019 98372 1193. Escreve aí, anota aí o telefone, está aí na sua tela e liga lá na Renova Turismo. Fala assim, olha, eu gostaria de saber como eu faço para participar desse grupo abençoado aí do professor Alberto, caravana, 6ª caravana para Israel. 019 é o código de Campinas, 3241-2424. Ou 019 98372 1193. Vai ser uma bênção ter você nessa caravana. Nós chegamos na aula de número 6, a sexualidade humana, e a partir da semana que vem, próximo sábado, nós teremos aula, voltamos às nossas aulas de formação continuada. Então, dia 15 de fevereiro, nós teremos a nossa primeira aula de formação continuada. Então, se você é professor, se você quer se aprofundar mais na aula, quer participar de uma aula presencial, venha participar. Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália. Das 16 às 17h30, eu estarei lá, se Deus nos permitir, presencialmente trabalhando a temática da lição de número 7, a queda do ser humano. E eu convido você, se você quer ser professor, se você quer se capacitar, se você quer se aprofundar, é uma bênção, venha participar. E Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.